Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia bem desconfortável, mas necessária. Vamos fazer uma análise do livro O Corrupto, O Judas que Habita em Mim, do Márcio Bringente. E olha, o papo aqui não é sobre a corrupção que a gente vê no jornal, não. É sobre aquela que acontece aqui dentro, sabe? Aquele processo silencioso que, aos pouquinhos, faz a gente negociar quem a gente é de verdade. Para começar, o livro já joga na nossa cara uma verdade impactante. A traição raramente começa com ódio. Quase sempre ela nasce de boas intenções. Para pra pensar nisso. Ninguém acorda de manhã e decide: hoje eu vou me corromper. Não é assim que funciona. A gente vai perdendo a alma nos detalhes, nas pequenas concessões que a nossa mente chama de estratégia ou, isso é só prudência. É uma ladeira bem sutil e muito perigosa. Tá, mas então, quem é o vilão dessa história? O autor chama ele de O Corrupto. E o ponto principal é que ele não é um monstro lá fora. Ele é um sistema que a gente mesmo constrói aqui dentro. É tipo uma facção de pensamentos que vai se organizando quietinha e começa a tomar o controle. Não na marra, mas com argumentos que parecem fazer todo sentido. Até que a nossa essência, a nossa integridade, vira só uma lembrança distante. Primeira parte, a gênese do desvio. Vamos tentar entender como é que a primeira rachadura aparece na nossa alma. O livro descreve isso num processo de 3 passos. Tudo começa com o que o autor chama de beijo de pata. É aquela primeira pequena concessão que parece totalmente inofensiva. Logo depois, vem a engenharia da autojustificativa. Nossa mente, que é uma máquina de criar narrativas, entra em ação para justificar o que fizemos, para calar a consciência. E o passo final é o vazio interior. É como a história de Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A gente vende nossa identidade espiritual por um ganho imediato, e o que sobra é um buraco por dentro. Segunda parte, o sistema interior. O problema é que, quando essas pequenas traições se repetem, elas começam a se solidificar, deixam de ser atos isolados e viram um verdadeiro sistema operacional interno, o tal do velho homem, que passa a governar de forma autônoma. E como é que esse sistema funciona na prática? Basicamente, esse sistema opera de 2 formas. A primeira é o marketing da falsa piedade. É usar a aparência, o vocabulário, os rituais da fé para esconder um coração que não mudou nada. A segunda é o engano das obras mortas. Um ativismo religioso frenético, quase desesperado, para tentar compensar a culpa, para tentar comprar com esforço algo que, na verdade, só se pode receber de graça. Terceira parte, o colapso do ego. Só que tem um detalhe. Nenhum sistema que se baseia na mentira dura para sempre. Chega uma hora que o preço de manter essa máscara fica alto demais, fica insuportável. É aí que o ego entra em colapso. É o momento em que a verdade começa a se impor e, geralmente, de um jeito bem doloroso. E o primeiro sintoma desse colapso, curiosamente, não é mental, é físico. O livro descreve como um nó na garganta. É o peso de todas as pequenas concessões, das 30 moedas invisíveis que a gente foi juntando, que agora se manifesta como um sufocamento, um cansaço que nenhuma lógica consegue explicar ou aliviar. Depois do sintoma físico, vem o choque de realidade, o espelho de Iscariotes. É aquele momento brutalmente honesto em que a gente olha para dentro e percebe que aquele sistema corrupto que a gente tanto criticava no mundo, nos outros, é um reflexo perfeito do sistema que a gente alimentou aqui dentro. A culpa não tem mais para onde fugir. E aqui chegamos ao ponto crucial. A gente percebe a própria falência. Toda a força de vontade, toda a disciplina, todo o esforço, nada disso consegue consertar um sistema quebrado por dentro. A sentença do livro é direta e até chocante. O velho homem, o sistema corrupto, não pode ser reformado. Ele precisa ser crucificado. Quarta parte, a metanoia. E é exatamente nesse ponto de falência total, no fundo do poço, que a história tem uma virada. A metanoia, que significa uma mudança radical de mente, não começa com uma decisão nossa de agora eu vou ser melhor. Ela começa com uma interrupção divina. A graça não entra para ajudar o sistema antigo, ela entra para encerrar o sistema antigo. E aqui está o pulo do gato da metanoia. A cruz não é oferecida como uma ferramenta para a gente ajustar o nosso ego, para dar uma melhorada. Ela é a sentença de execução para o ego. A transformação de verdade não é melhorar a vida antiga, é acabar com ela para que uma vida totalmente nova possa começar. Depois desse colapso, aparecem 2 dores que podem até parecer a mesma coisa, mas levam para lugares totalmente opostos. O remorso, tipo de Judas,
é uma dor focada no ego, no que a gente perdeu, a reputação, o controle. Esse caminho leva à morte. Já o arrependimento é uma dor focada em Deus, por ter ofendido o amor. E essa dor, essa sim, leva à vida. Quinta parte, a nova identidade. Então, depois da morte desse sistema antigo, nasce algo novo. E não é uma versão 2.0 da antiga, não. É uma identidade completamente nova. A consciência de fato ressuscita. A mudança aqui é fundamental. A pessoa para de funcionar com uma identidade de traidor, que vive com o medo de ser descartada, sempre tentando compensar algum erro, e passa a viver com uma identidade de filho, que não age por medo de castigo, mas como uma resposta natural ao amor e à herança que já recebeu. E como é viver com essa identidade nova na prática? É como se a gente instalasse um novo sistema operacional. As decisões não vêm mais do ego autônomo. A paz de Deus vira uma espécie de guia, um filtro para as ações. E a obediência deixa de ser um esforço, um peso, e se torna uma consequência natural de quem a gente agora é. O final dessa jornada toda é o despertar do morto interior. A metáfora do livro é forte. A gente não estava só doente, a gente estava espiritualmente morto. A nova vida não é um esforço nosso, é a própria vida de Cristo começando a operar de dentro para fora, transformando a gente de verdade numa nova criatura. E tudo isso nos leva à tese central do livro. A solução definitiva para a corrupção, seja de dentro ou a de fora, não está em criar mais regras, mais sistemas, mais vigilância. O único antídoto real é a regeneração do coração. Porque são pessoas transformadas que geram sistemas saudáveis, e não o contrário. E a gente encerra com essa reflexão. A análise desse livro nos mostra um mapa da alma, um caminho que vai da autotraição silenciosa até a libertação numa nova identidade. A questão final, então, não é sobre o mundo lá fora, mas sobre o universo que existe aqui dentro. Se a mudança de verdade nasce de um novo coração, a pergunta que fica é: por onde começa essa transformação para cada um de nós?